Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e também com o nosso bate-papo hoje muito importante sobre os tipos de gordura. Nós estávamos falando aqui, doutora, dessa questão do consumo diário que depende muito do que a pessoa quer, do seu objetivo, por exemplo. Se tem uma pessoa que quer engordar ou quer manter uma vida saudável, seria o melhor termo realmente, essa dieta seria diferenciada. E uma pessoa que gostaria de emagrecer, tá entrando nessa vida mais saudável, quer fazer uma reeducação alimentar, aí com certeza já vai diminuir essas calorias. Mas uma dieta dita normal seriam 2.000 calorias por dia, é isso? Geralmente o que vem no rótulo dos alimentos, né, é baseado numa dieta padrão de 2.000 calorias. E aí o que é orientado, baseado nisso, seria isso aqui. Uma colher de sopa de azeite de oliva ao dia, né, e 100 gramas de milho cru. Agora, cuidado com o milho quem é diabético, porque o milho tem um alto índice glicêmico e aí pode contribuir para elevar essa glicemia. Doutora, inclusive falando sobre a diabetes, o diabetes, na verdade, tem uma pergunta de uma telespectadora que acabou de enviar para a nossa produção. Ela se chama Dayana Mello e ela diz assim: olá, estou com diabetes gestacional. Gostaria de saber quais os alimentos que não contêm muito açúcar e o que posso fazer para baixar a glicose. O que a gente poderia dizer para a Dayana para ajudá-la, doutora? Então, o açúcar, ele também vem de alimentos ricos em triglicerídeos, né? Primeiro, o açúcar branco, corta, ela precisa trocar pelo adoçante e aí não vale substituir o açúcar branco pelo açúcar mascavo, que também vem da cana-de-açúcar, e nem pelo mel. Então, realmente precisa ser o adoçante e o liberado para a gestação é a sucralose. Então, adoçante à base de sucralose. E, claro, reduzir o consumo de carboidratos, que são os alimentos ricos em triglicerídeos, que vão se transformar em açúcar. Então, massa, farinha, não é que ela não possa comer, mas ela precisa consultar com uma nutricionista também, né? E essa nutricionista vai calcular a dieta ideal para ela. Então, aí ela vai saber se é uma dieta de 1.800 calorias, de 2.000 calorias e dentro dessa dieta a porcentagem de cada alimento. Ela tirando esses carboidratos que realmente se transformam em açúcar, ela pode fazer uso de outros alimentos, alimentos que se encontram em categorias diferentes? Por exemplo, ela pode fazer o uso tranquilamente de frutas, de legumes. As frutas também têm que ter um cuidado especial porque elas apresentam uma substância própria, um açúcar próprio que é a frutose, né? Então ela deve substituir esses carboidratos, claro, se alimentando sim, tendo presente sim na sua alimentação, com uma quantidade específica, justamente passando por uma profissional, uma nutricionista, para saber qual o seu tipo de dieta. Mas ela deve, por exemplo, comer frutas, verduras? Sim. Nádia, a dieta, né, saudável nunca vai ser restringir 100% o alimento. Então, toda dieta, mesmo no paciente diabético ou hipertenso, deve ser composta de 50% a 60% de carboidratos, né, são a nossa principal fonte de energia, de 30% a 20%, né, de gorduras e o restante de proteínas. Veja que proteínas é a menor parte. Só que nós precisamos saber escolher esses alimentos. Então, no caso dessa paciente específica, né, ela vai retirar o açúcar refinado, realmente ela não pode consumir, ela vai dar preferência ao carboidrato integral, então ao pão integral, ao arroz integral, né? E ela vai evitar misturar carboidratos. Então, aquele famoso prato, feijão, arroz, farinha, macarrão, não. Aí ela vai escolher um carboidrato, ou o arroz, né, de preferência integral, ou o macarrão, lembrando que sempre vai ser como complemento, nunca vai ser o principal. Prato principal, né? O principal, porque ela precisa ter outros alimentos e sim, ela deve consumir frutas e aí ter cuidado com a quantidade de frutas. Então, por exemplo, pode comer banana? Pode. O que não pode é comer uma palma de banana, né? O abacaxi, nosso abacaxi é muito doce, então ter cuidado com a quantidade de abacaxi. E o milho, como eu falei, seria outro alimento que eu me
culparia porque tem um alto índice glicêmico, então seja o próprio fruto, seja a pipoca, ou a canjicos, o cuscuz. Então, nesses pacientes, ter cuidado com esse alimento. Doutora, a nossa repórter Rosiane Chagas foi às ruas da capital amazonense para saber da população se elas sabem que existem vários tipos de gordura e qual é melhor para a nossa saúde, por exemplo. Será que as pessoas acertaram? Então, vamos ver, né? Vamos ver então. Então você acompanha junto conosco a partir de agora. Na hora de se alimentar, é indispensável saber que tipo de alimento estamos consumindo, principalmente com relação à gordura. Mas será que a população sabe diferenciar os tipos de gordura, por exemplo, a saturada, da insaturada e a gordura trans? É isso que a gente vai ver agora. Qual é a gordura que eu consumo? Não sei, a gordura que eu não posso consumir é a gordura saturada, né? É a gordura trans que não pode ser consumida, não é isso? Acho que é isso. Você sabe diferenciar uma da outra ou é muito difícil? Eu acho que ela é uma gordura industrializada, né? A outra não é mais natural. Seria isso? Cara, eu consumo assim a média. Você sabe que existe gordura saturada, insaturada, tu sabe diferenciar? Não, muitas vezes não. É difícil, né? Muito. O senhor sabe que tipo de gordura que o senhor consome? Não sei não. É difícil saber, o senhor sabe diferenciar gordura saturada de insaturada, gordura trans? Não, eu não. Porque eu só como mais peixe. Peixe, verdura, tomate, repolho. Ah, então o senhor evita a gordura. No dia a dia, quando o senhor consome alimento de manhã, tarde à noite, o senhor sabe que tipo de gordura que o senhor consome? Sim. O senhor sabe diferenciar a gordura trans da gordura saturada, insaturada? Olha, eu até já li algo a respeito, mas no momento aqui eu não sei te explicar como que diferenciar. Não, sinceramente não. Eu não sei a da gordura animal mesmo, os demais eu não conheço, vegetal, né, contém na margarina, mas no geral eu não conheço nada de gordura trans, não conheço. Que quantidade saturada? Isso, os tipos. Os tipos, né? Não sei muito. Eu sei que eu consumo bastante, que eu gosto muito de gordura, carne de porco, essas coisas, eu gosto bastante. Mas assim... E saber diferenciar, então? Diferenciar, não. Você sabe que tipo de gordura que o senhor consome? Não. Sabe diferenciar a gordura saturada da insaturada e da gordura trans? Não. Acho difícil isso? Sabe? Doutora, o que nós percebemos? Que realmente a população amazonense está tendo esse contato mais próximo com a informação. Porém, os termos das gorduras realmente fazem uma confusão na cabeça da pessoa, até mesmo pelo prefixo. Eu estava falando aqui, inclusive na hora da enquete, que eu também fiquei um pouco confusa. Por quê? Porque o prefixo da palavra, ou seja, insaturadas e saturadas, vem logo na cabeça. In na frente é gordura menos saudável e saturadas é gordura mais saudável, só que não, realmente ela vai reverter aí nesse contexto das gorduras. Uma significa, a insaturada significa boa e a saturada significa ruim, então faz uma confusão mesmo, né? É verdade. Algumas pessoas falaram que se alimentam realmente de peixes, que o peixe apresenta gordura boa, que é a monoinsaturada. Muitas vezes pode até se transformar em poliinsaturadas, mas tem presente ômega 3 e ômega 6. Realmente o nosso telespectador está no caminho certo, né? Bom, há pouco tempo foi feita uma pesquisa pelo Dr. Euler Ribeiro, nosso professor conhecido aqui, né, do Amazonas, professor da universidade, e ele verificou que em Maués os pacientes não morrem de doença coronariana, não morrem de doença cardíaca. São pessoas que têm uma alimentação rica em peixes, rica em guaraná, rica nos nossos alimentos e que os nossos peixes são ricos sim em ômega 3. Então antes nós acreditávamos que só o bacalhau, o salmão, peixe mares profundos, mas na realidade nós não tínhamos pesquisas suficientes, né? E agora nós estamos começando a estudar um pouquinho mais isso.
Então, realmente, eles estão no caminho certo. Só tem que se atentar para o termo correto. verdade. E onde que nós vamos encontrar essa gordura boa, em que tipo de alimentos? Doutora, só para finalizar a nossa entrevista, tem uma pergunta de uma telespectadora muito jovem, inclusive, parabéns, viu, Bruna Larissa? Ela diz assim: bom dia, dizem que eu sou magra porque peso 50 quilos e tenho 17 anos. Acho que eu estou no meu peso ideal. Ou não? O que significa isso, doutora? Depende da altura. Eu não sei a altura da Larissa, né? Então ela precisa calcular o IMC. O IMC é peso, né, dividido por altura ao quadrado, altura em metros, e o IMC normal é de 18,5 até 24. Então, se o IMC dela estiver dentro, né, desse parâmetro, ela está no peso ideal. Vamos fazer o seguinte, Bruna Larissa, você que está nos assistindo agora, é muito fácil. Inclusive, hoje eu consultei o Google, o IMC lá no Google, e você pode obter essa mesma informação. É um cálculo muito simples, inclusive você vai fazer na internet. Coloca no Google IMC, que vai abrir um link lá e você vai poder fazer esse cálculo e verificar se você está abaixo do peso ou acima do peso. É importante, realmente. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Estilo de Vida. Tenho certeza que nós conseguimos levar mais informação para você, telespectador, e agora vai ficar mais alerta, né? Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer um pouquinho. Obrigada mais uma vez. Bom dia, chegando aqui várias perguntas para a nossa produção, inclusive. Mas a gente responde através do nosso Facebook ou então do nosso Instagram. Lembrando que o seu estilo de vida vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá!